Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora foi um amasso, tá? O 2-0 Palmeiras em cima do Corinthians ficou bem barato pro que foi o jogo. Vamos falar sobre isso. Antes de deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo. Tem um link para você baixar o Flash Score, que é o aplicativo que eu uso no meu trabalho, no meu dia a dia, para me preparar para os jogos, para trazer conteúdo aqui no canal. Aplicativo que você baixa totalmente de graça. No primeiro comentário fixado tem um link, que clicou no link, vai direto para sua loja de aplicativos, fez o download de graça para baixar, de graça para usar, começou a usar estatísticas, resultados, classificação em tempo real, estatística de jogador, de clube, tudo isso de graça no seu celular. Flash Score é o aplicativo que eu recomendo. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo, para falar podemos dizer, como eu botei na thumb aqui, do amasso que o Palmeiras deu no Corinthians ontem, na tarde, no início da noite, na verdade, na Arena Barueri, né? O Allianz Parque está indisponível por shows, e aí o Palmeiras levou o jogo para a Arena Barueri. E como eu coloquei no título do vídeo, foi uma noite praticamente perfeita para o Palmeiras. Para ser perfeita, para tirar um 10, faltou uma coisa, que era o gol do Vitor Roque ter saído, né? E o Vitor Roque de novo teve um gol anulado, depois dele fazer um gol ali no meio do segundo tempo, num cruzamento do Estevão da esquerda. Ele faz o gol de cabeça no segundo pau, posicionamento muito, muito importante ali, aquele atacante que fica ali meio que escondido no segundo pau, fez o gol, mas o gol foi anulado por impedimento. O Mikael estava impedido no começo da jogada, quer dizer, estava impedido, ele estava em posição de impedimento, e aí o VAR entendeu que ele teve impacto direto na jogada, o que eu concordo com a decisão, e o VAR chamou o árbitro para vir julgar o impedimento. Sempre lembrando, né? O VAR, em lances de impedimento, apenas para saber se estava ou não estava, o VAR não precisa chamar o árbitro ao monitor. É lance factual, é lance objetivo. É só dizer, ó, fulano estava impedido de acordo com o que a gente viu aqui, seja no semiautomático, seja nas linhas. Aliás, o semiautomático não veio para o Brasileirão, pelo menos até agora. Já estamos na terceira rodada, mas enfim. E aí, depois disso, então nesses casos, quando você é factual, você só informa, ó, estava impedido, anula o gol, ou estava legal, confirma o gol. Nesse caso, como ele estava em posição de impedimento, mas você precisava julgar se ele tem impacto ou não na jogada, o VAR chamou o árbitro e o árbitro chamou o bandeirinha, que é algo possível. Para você analisar se estava ou não, você chama o cara da posição, que no caso é o bandeirinha. E eles acharam que o Mikael impactou na jogada, que eu também concordo, acho que a decisão foi correta, e anularam o gol. Então, tiraram o gol, anularam o gol do Vitor Roque, que foi correto, de acordo com as regras do jogo. Ela foi o que evitou, o que impediu do Palmeiras ter a noite perfeita. E por que eu estou falando noite perfeita? Primeiro, o Palmeiras ganhou do Corinthians. O Palmeiras havia 4 jogos sem ganhar do Corinthians. Perdeu por 2-0 na Neoquímica Arena no retorno do Brasileiro passado, empatou em 1-1 no Allianz Parque na fase de classificação do Paulista, perdeu por 1-0 no Allianz Parque no primeiro jogo da final, e empatou em 0-0 na Neoquímica Arena no segundo jogo da final. Então o Palmeiras não ganhava do Corinthians, havia 4 jogos, ganhou. O Palmeiras ganhou jogando bem, jogando muito bem. Na minha visão, a melhor atuação do Palmeiras no ano de 25. Para o Abel, não. Ele acha que o jogo do 1-1, o jogo lá da fase de classificação, o Palmeiras e Corinthians, que o Estevão perde o pênalti depois de sofrer o pênalti na reta final, ele acha que a partida, esse 1-1 com o Corinthians, foi tão bom quanto. E aí aproveitou, deu aquela espetadinha dizendo, vocês sempre se baseiam no resultado, mas aquele jogo foi tão bom quanto. Eu discordo, eu acho que o jogo de ontem foi disparado o melhor jogo do Palmeiras no ano. Você viu alguns jogadores que precisam dar resposta jogando muito bem. Se você pega a partida que fez o Felipe Anderson, aberto ali como um ala pela direita, jogou muito bem. O Rios jogou bem de novo, depois de todo aquele imbróglio lá, de mandar a torcida calar a boca, pedir desculpas e tudo. O Facundo Torres, que vinha alguns jogos aí apagado, fez um bom jogo. Então assim, Piquerez jogou demais.
Esse daí, desde que voltou de lesão, sempre tem jogado bem, mas ontem jogou muito bem. Então, mais isso. E o próprio, a própria atmosfera na Arena Barueri foi uma atmosfera diferente dos jogos na Arena Barueri, né? O Abel, inclusive, já muitas vezes reclamou da atmosfera da Arena Barueri, que é uma coisa fria, que é uma coisa meio que impessoal, que é uma coisa que não ajuda o time, que não apoia o time. Ontem, não estou, logicamente, comparando com o Allianz Parque, o Palmeiras no Allianz Parque é outra parada, é outra pegada, mas ontem, analisando o clima, era um clima muito melhor do que normalmente é nos jogos da Arena Barueri. Inclusive foram quase 20 mil pessoas. Até o público presente respondeu. E assim o Palmeiras chega a 4 vitórias seguidas. Palmeiras ganhou na sequência 3-2 do Sporting Cristal, ganhou de 2-1 do Sport. É bem verdade, a gente falou aqui num pênalti que não aconteceu, mas ganhou de 2-1 do Sport. Ganhou do Cerro Porteño de 1-0 pela Libertadores no meio de semana e ganhou do 2-0 do Corinthians. E como todo mundo apontou, a crítica apontou e o próprio Abel Ferreira falou isso na coletiva, o 2-0 ficou pouco, né? Acho que um placar de acordo com o que foi o jogo, eu acho que poderia ser um 3-0 ou um 4-0. Tô deixando aqui as estatísticas do jogo que eu pego lá no app do Flash Score, tá? Estatística do jogo aqui. Reparem uma coisa. 66% de posse do Corinthians. 66% de posse de bola do Corinthians. E aí mais uma vez aquele debate que a gente sempre fala, posse de bola não quer dizer muita coisa sem contexto, sem analisar o jogo. O Corinthians ficou com a bola 2/3 do tempo. A cada 3 minutos o Corinthians ficou com a bola 2 e não conseguiu produzir nada. Essa finalização que está aqui do gol, tá vendo? Finalização no gol, Corinthians, uma. Essa finalização foi aos 44 do segundo tempo, um chute do Hugo, que ele bate depois de uma sobra, ele pega ali da meia esquerda e o Everton cai no canto esquerdo para fazer a defesa. Só. Chances claras, 4 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. Na análise aqui do Flash Score, chances claras, 0 para o Corinthians. O Corinthians não produziu nada. Então, assim, claramente a gente está vendo aqui que o Palmeiras foi um senhor do jogo e um Palmeiras jogando num esquema novo, né? O Palmeiras jogando num esquema diferente, quer dizer, novo, né? Jogando ou confirmando funcionar muito bem com esses 3 zagueiros, né? Ele jogou com Bruno Fux, Gomes e Mikael como a linha, a última linha. Isso Palmeiras com bola, tá? Palmeiras com bola. O Palmeiras com bola, ele jogou com Bruno Fux, Gomes e Mikael, os 3 zagueiros. O Felipe Anderson era o ala pela direita e o Piquerez o ala pela esquerda. Por dentro, Rios e Martínez. E aí, na frente dessa linha de 4, essa linha de Felipe Anderson, Martínez, Richard Rios e Piquerez, tinham os 2 atacantes com liberdade de trabalhar por dentro. Você tinha o Estevão e o Facundo Torres. O Estevão do meio para a direita, o Facundo Torres do meio para a esquerda e o Vitor Roque na frente. Essa formação que no jogo lá do 1-1 que o Abel citou, que foi tão da fase de classificação do Paulista, que o Abel citou que foi tão bom quanto a atuação de ontem, que eu pessoalmente discordo, foi também com 3 zagueiros, foi também com o Piquerez tendo liberdade. E assim o Palmeiras começou o jogo e encaixotando o time do Corinthians. Ah, mas o Corinthians tinha desfalques. O Palmeiras também. O Palmeiras também tinha desfalques, né? O Veiga, por exemplo, não jogou. O Murilo foi vetado momentos antes do jogo. E no Corinthians, do meio para frente, era o time praticamente todo do time do Corinthians. Era o time titular. Só tinha do meio para frente, só tem uma modificação, que era o Garro saindo, tá lá se tratando, e praticamente o Corinthians não contou com o Garro no ano de 25, pontualmente, e o Breno Bidon fazendo papel e não funcionou legal. Então, assim, esse esquema funcionando muito bem, esse esquema muito encaixado, com o Felipe Anderson fazendo um ótimo jogo pela direita e uma ótima dupla com o Estevão jogando mais por dentro, como acho que vai ser o futuro do Estevão.
Não vejo o Estevão no futuro continuando sendo esse ponta pela direita, de abrir campo, de estar colado na linha lateral. Acho que o Estevão vai ter que jogar flutuando, vai ter que jogar com liberdade, porque tem uma capacidade criativa absurda, tem uma capacidade de leitura, de entendimento de jogo muito grande. Mas o Palmeiras com bola, Felipe Anderson funcionando como esse ala ali, jogando muito bem, crescendo de produção. Vi até gente colocando que foi a estreia do Felipe Anderson pelo Palmeiras. Acho que é um pouco de exagero, mas é isso que se esperava quando o Palmeiras contratou o Felipe Anderson da forma que contratou. E o Piquerez com muita liberdade pela esquerda, liberdade de aparecer na frente para pegar o passe vindo depois do lance da bola parada e bater e tirar a bola do gol tirar a bola do Donelli para fazer 1-0. E logo depois outro gol de fora da área do Martínez, um golaço, uma chapada maravilhosa, que muita gente na frente do Donelli, quando a bola passou, já estava em cima dele, foi na parede da rede para fazer 2-0. Era um 2-0 de assustar. Tamanha imposição do Palmeiras, tamanha a fragilidade do Corinthians. Na entrevista coletiva, o Abel, não sei se fez de caso pensado, provavelmente sim, acho que o Abel não faz nada ao acaso. Ele destacou algo que é verdade. Ganhamos o jogo neutralizando o Carrilho. E foi verdade. Acho que o Carrilho talvez tenha sido a pior partida do Carrilho pelo Corinthians. Completamente encaixotado, sempre o jogador por dentro e o ala sempre vigiando demais o Carrilho. O Carrilho não conseguiu jogar, não conseguiu dar sequência às jogadas. Eu falei aqui no vídeo que fiz do título paulista do Corinthians. Para mim, o Carrilho foi o melhor jogador do Paulistão. Respeito todo mundo em contrário, respeito quem votou no Hugo, quem votou no Yuri Alberto, que de fato foi o eleito. Mas para mim não há dúvida que o Carrilho foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. E ontem o Abel falou sobre isso. Anulamos, ele falou algo do tipo anulamos, neutralizamos ou controlamos, alguma coisa assim, o Carrilho. O Carrilho ontem não conseguiu jogar e o Corinthians não conseguiu jogar. O Corinthians não conseguiu ter no Carrilho o cara do desafogo, o cara que dava o tempo na bola quando precisava, a cadência no jogo quando precisava, o cara que subia pelo lado para desafogar um pouco a dupla de ataque, e o Breno Bidon, que jogou um pouco mais adiantado, não funcionou. E então ontem talvez tenha sido a pior partida do Carrilho, ou a partida que o Carrilho menos impactou no jogo, é o mérito do Abel Ferreira. E assim o Palmeiras fez o 2-0 no começo ainda no meio do primeiro tempo. A sensação era, se continuar assim, vai ser goleada. Acabou não vindo a goleada, acabou não chegando, mas o Palmeiras teve 2 gols, teve 1 gol anulado, 2 bolas na trave. O Donelli fez pelo menos 3 grandes defesas e ainda teve lance de cara a cara do Vitor Roque no segundo tempo. Teve o Paulinho, completando a noite quase perfeita, o Paulinho estreou. E estreou se movimentando bem, né? O Paulinho, revelado pelo Vasco, contratado do Atlético Mineiro. Paulinho estreou ontem e teve uma ótima desenvoltura, né? Inclusive saiu uma vez na cara do gol, acabou não conseguindo dar sequência à jogada. Então, no geral, cara, foi um amasso do Palmeiras. Foi um amasso para quebrar essa incômoda série de 4 jogos sem vencer seu maior rival e para ter uma noite quase perfeita. Para ser perfeita só faltou o gol do Vitor Roque mesmo. Vitor Roque está há 7 jogos já jogando pelo Palmeiras, ainda não fez gol. Acaba sendo uma série que acaba incomodando um centroavante comprado tão caro e comprado para resolver. Não que ele esteja jogando mal, não está, mas uma série incômoda de 7 jogos já para um atacante incomoda bastante. Mas ele teve 2 gols anulados nos últimos 2 jogos por detalhe, né? O gol contra o Cerro estava ali meia perna ali à frente, gol bem anulado, e ontem, para mim, o gol foi bem anulado também pela interferência do Mikael. Então, considerando tudo, vitória sobre o rival, sem levar gol, jogando muito bem, melhor atuação do ano, tendo jogadores subindo, confirmando a subida de produção, mais notadamente o Felipe Anderson, tendo o Paulinho estreando com uma boa desenvoltura, tendo o ambiente da Arena Barueri pulsando mais do que normalmente na Arena Barueri. E de novo, antes que você fale, não estou comparando, não tem comparação
com o viver o jogo do Allianz Parque com a Arena Barueri. Não estou falando isso, mas partindo do princípio que o Palmeiras terá que jogar na Arena Barueri, ontem a atmosfera, o clima de ontem é a métrica. Acho que tem que ser o norte a ser perseguido pelo torcedor, jogando junto e tudo mais. Então, por isso tudo, uma noite quase perfeita. Só faltou mesmo sair o gol do Vitor Roque, mas deve sair aí pra frente. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Deixa o like, diz aqui embaixo nos comentários. Também deixa like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário do vídeo tem o link para você baixar o Flash Score, o aplicativo que eu uso no meu trabalho, está à sua disposição também, de graça para baixar, de graça para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço.